Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Canção de Niná, da autora franco-marroquina Leila Slimani. Canção de Niná é daqueles livros que já tornou-se um best-seller internacional e venceu um prêmio importante na França, que é o prêmio Goncourt. Ele é um thriller psicológico no âmbito familiar, que é um dos tipos que eu mais gosto, e ele vai tratar de questões sociais, preconceitos sociais, sexismo, enquanto ele vai contando a história de uma família que contratou uma babá para cuidar de seus filhos. É engraçado porque eu achava que eu tinha lido um spoiler desse livro, só que na primeira página eu descobri que não. Aqui a gente não tem um mistério, aquela dúvida do que vai acontecer. A autora joga a informação de cara. Logo no primeiro capítulo a gente vai se dar conta que as duas crianças estão mortas. O bebê já morreu e a menininha pequena está em vias de morrer, e que a babá tentou cometer suicídio, mas que ela ainda está viva. Já tem esse impacto jogado aí na cara do leitor, e depois que conta esta pequena parte, ele volta no tempo para contar no momento em que a família, em que a mãe resolveu contratar uma babá para voltar a trabalhar. E aí entra toda aquela questão de maternidade versus paternidade logo de cara, porque é uma mulher que é constantemente julgada. O curioso é que, independente do que ela faça, ela será julgada de uma forma ou de outra, porque de início tem aquela mãe que está em casa, então ela própria fala que às vezes quando ela está na rua e encontra alguém, ela diz que mais que tudo temia os desconhecidos, os que perguntavam inocentemente com o que ela trabalhava e se constrangiam com a menção de uma vida no lar. Esse é um lado da coisa, né? Uma mãe que abriu mão do seu emprego para cuidar dos dois filhos pequenos, que foi julgada também por isso, até o momento em que ela toma a decisão que ela precisa voltar a trabalhar porque ela gosta muito do seu trabalho. Ela era aquela estudante extremamente ambiciosa, que tinha as melhores notas e queria muito trabalhar na área dela, que é a área do direito. E mesmo neste momento é uma mãe também julgada. Existe aquela tensão e diferenças, aqueles contrastes bem claros entre paternidade e maternidade, porque o pai passa o dia inteiro trabalhando e ele nem cogita em momento algum, claro, abrir mão de sua carreira. A esposa vai ficando cada vez mais ressentida disso. Ela é aquela mãe extremamente dedicada aos filhos, ela é muito ligada aos filhos, então ela também sofre ao tomar a decisão, ela fica um pouco dividida, mas não quer abrir mão do outro lado de si mesma. Ela disse que percebeu que jamais poderia viver sem o sentimento de estar incompleta, de fazer as coisas mal, de sacrificar uma parte de sua vida em função da outra. Se ela vai ser julgada de qualquer forma, então ela resolve fazer exatamente o que ela quer, que é voltar a trabalhar, e eles passam ao processo de contratar uma babá. Uma coisa bem interessante do livro é que em pequenos momentos a gente já percebe ali questões sociais importantes sendo discutidas, ainda que passando rapidamente. Por exemplo, quando ela resolve contratar uma babá, uma das coisas que ela recebe, um dos conselhos que sua amiga vai lhe dar é contratar uma babá que não tenha filhos, porque ela fala que a babá com filhos não vai se dedicar tanto, não vai querer fazer hora extra, que está perpetuando um preconceito, porque aqui a gente tem uma mãe, a Miriam, que quer voltar ao mercado de trabalho e, claro, enfrenta essa questão dos preconceitos por ser mãe, por ter filhos. Se ela acatasse, por exemplo, esse conselho da amiga, ela estaria justamente perpetuando o tipo de preconceito que as mulheres sofrem ao voltar ou ao entrar no mercado de trabalho, né? Não contratar uma babá com filhos porque ela não daria tudo de si. Então, mesmo em pequenos momentos, o livro vai dando assim umas pontadas que mostram como essa questão do mercado de trabalho é para a mulher. Quando a babá aparece na história, né, a Louise, é aquela babá perfeita, ela se dá super bem com as crianças, ela é uma babá que se doa por completo, por vontade própria, ela faz mais do que precisaria fazer, ela toma conta da casa, ela se estabelece ali em cada um dos pedacinhos, até o momento em que eles ficam maravilhados, né? O casal, o Paul e a Miriam, ficam maravilhados que conseguiram encontrar a pessoa perfeita, a pessoa que faz absolutamente tudo, e eles passam a criar uma relação de dependência. Não apenas o casal vai ficar dependente da babá, porque a babá faz absolutamente tudo, mas o contrário também, e é essa parte perigosa aqui na história. A gente percebe pouco a pouco uns indícios sombrios, né, dessa dependência da babá em relação à família. Ela cria raízes na família que vão muito além da mera questão profissional. E essa questão toda aqui é a parte principal do livro, porque aqui, como eu falei, não tem um mistério em relação ao que vai acontecer. A autora já joga de cara que essas crianças vão morrer. E essa estrutura que ela escolheu para contar a história, não omitir essa informação, é bem importante. A gente já começa a ler o livro tentando procurar em cada uma daquelas situações indícios, uma explicação de como tudo pôde dar tão errado. Então o que vai importar aqui é o caminho, esse desenvolvimento psicológico, esse colapso psicológico, na verdade, que todos eles vão enfrentar, sobretudo acompanhar a vida da babá,
preocupar, porque por mais que a questão da maternidade, paternidade, enfim, seja importante aqui na história, eu acho que o foco, muitas vezes, a maior parte do tempo, está em posição social, questões sociais, a vida que a Louise levou, a babá, uma vida que sempre orbitou outras vidas, outras famílias. Não é à toa, por exemplo, que a primeira citação do livro fala muito sobre essa questão que eu mencionei, é de Rudyard Kipling, que é um autor famosíssimo, foi inclusive o criador de Mowgli. A citação diz o seguinte: a senhorita Veses veio do outro lado da fronteira para cuidar de algumas crianças que eram de uma senhora. A senhora disse que a senhorita Veses era uma babá ruim, suja e desatenta. Ela nunca pensou que a senhorita Veses tivesse sua própria vida para levar e seus próprios problemas com que se preocupar. E que esses problemas eram a coisa mais importante do mundo para a senhorita Veses. Aqui nesse livro há, de certa forma, uma descaracterização da pessoa da Louise. A própria Miriam, quando vê a Louise em determinado momento na rua, ela para pensar como é engraçado que ela não imagina que a babá tem uma vida fora da casa dela, já que a babá fica tanto na casa dela. E à medida que a história se desenrola, vai sim causando um desconforto no leitor, vai ficando mais tenso, sabe? A gente sente um pouco dessa atmosfera pesada que nós já sabemos irá culminar num grande desastre. E dá certa agonia saber que a gente está caminhando para esse desastre. Então eu achei um livro interessante, especialmente nessas questões que vai trabalhando, né? Dos preconceitos sociais, expectativas de vida, diferentes classes sociais. Essas coisas são colocadas aqui na história em pequenos e rápidos diálogos. Então é um livro que faz sim uma crítica social a essas questões mencionadas. Ele não é exatamente um livro de suspense, de certa forma a gente tem sim essa tensão que vem junto às vezes com o livro de suspense, mas como eu disse, já é tudo muito aberto. Eu confesso que eu esperava aqui também um maior desenvolvimento posterior, mas de certa forma, talvez as respostas a algumas interrogações que a gente fique numa situação como essa, numa situação tão trágica e terrível, estejam aqui no desenvolvimento da história, né? Elas na verdade estão aqui, a gente pode entrever e as coisas nunca serão completamente compreendidas. Eu acho que esse tipo de crime nunca será completamente compreendido, é porque o ser humano tem isso, né, de tentar racionalizar e pensar como isso pode acontecer, e eu acho que o máximo que a gente poderia chegar a isso já está aqui desenvolvido na história, em vários momentos breves nesse quesito psicológico que ele vai abordar na construção até esse clímax. Achei bem interessante, é diferente do que eu esperava até. Eu pensei que era mais um suspense, né? Como eu disse, eu até achava que eu tinha lido spoiler. É uma coisa que é dito desde a primeira página, né? E que faz toda a diferença na experiência de leitura. Já saber o que vai acontecer e tentar se preparar psicologicamente para algo tão terrível. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o livro. E se você se interessou em comprar, em ler, ele está naquela promoção do Maio 15 de indicações na Amazon, ou seja, você pode usar o cupom Maio 15 até o final do mês de maio e conseguir mais 15% de desconto no valor do livro. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Se você já leu Canção de Niná, se você quer ler, conta aqui o que você achou. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, isso é bem importante. Se inscreve no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.